Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui do canal. E no dia de hoje a gente vai resolver mais um problema que a gente encontrou no Artisan no último vídeo. Se você não assistiu ainda, dá um pulo lá. Mas em resumo, o nosso port scanner funciona da seguinte forma hoje em dia. Ele encontra portas abertas, quando ele encontra uma porta aberta, ele envia uma requisição. E até o servidor ele responder essa requisição, ele vai continuar esperando. E isso não é muito bom, porque se o servidor ele demorar 30 segundos para responder, a gente vai ficar esperando 30 segundos com aquele programa ali em modo de espera, sabe? Então a ideia de hoje é a gente construir um mecanismo de timeout. Então ele vai esperar até certo ponto e depois ele vai dropar aquele pacote se o servidor não responder, beleza? Espero que vocês gostem, espero que esse vídeo esteja agregando conhecimentos novos para vocês. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, lança um joinha aí e vamos que vamos. Bom, pessoal, como primeiro passo aqui de resolver qualquer bug em qualquer programa que você esteja desenvolvendo, muitas vezes você não vai saber como começar e essa é a verdade, tá? E eu vou ser 100% sincero com vocês. Eu tô começando esse vídeo agora, porém eu já dei uma pesquisada no material antes. Então vai ficar mais fácil até para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu vou te explicar exatamente o que eu faço quando eu quero resolver um problema, um bug, uma nova funcionalidade que eu não sei como prosseguir, beleza? Primeiro passo, eu deixei o código aberto aqui. E eu gostaria de saber se está legal o tamanho da fonte, se dá para vocês enxergarem aí, ler certinho. Eu aumentei um pouco porque eu vi o último vídeo que pelo celular não estava tão legal, então eu deixei a fonte tamanho 14. Se tiver ruim ainda, vocês me avisam que eu conserto, beleza? Eu tenho um timer de estudos aqui, eu vou deixar ligado porque é meu momento de estudos de fato. E o que eu faço, rapaziada? Eu tenho a função que a gente sabe que tem o problema, eu vou até mostrar ela primeiro aqui no código e depois eu vou mostrar o manual dela, né? A função que a gente está tendo o transtorno atual é essa aqui, ó. RECV, ela vem de receive, né? De receber. E essa requisição, ela pega o socket aberto, ela pega ali um buffer que eu deixei para ele armazenar a resposta do servidor e eu passo o tamanho do nosso buffer. Se ela der erro, ele printa na tela e sai da função, beleza? Bastante simples. Se ela der certo, ele pega a mensagem que ele armazenou nesse buffer, manda isso aqui antes, né, para ficar visualmente mais agradável e printa a mensagem na frente. E depois ele fecha o socket. Qual que é o problema? Essa função receive, por padrão, ela não tem timeout. Então ela espera o servidor responder quanto tempo for necessário. E tem vezes que a gente realmente precisa disso, tá? Tem vezes que, em situações que a gente quer ficar aguardando o servidor responder, e quando a gente receber a resposta a gente toma uma atitude. Não é nosso caso. Aqui a gente quer esperar ali no máximo uns 5 segundos, tá? Passou disso já não faz mais tanto sentido. E como a gente vai arrumar isso? Eu já sei qual que é a função, então o primeiro passo que eu fiz antes, né, de começar toda a pesquisa, eu acessei o manual dessa função, então eu escrevi man, né, de manual e o nome dela, receive, e aqui a gente dá uma lida. O inglês aqui é bastante técnico, mas pessoal, isso aqui vai ser importante. Se você programa em C, se você tem vontade de fazer alguma coisa em assembly, é muito importante que você eventualmente se acostume com ler a documentação técnica. Então, eu não vou ler aqui para vocês, porque eu não acho que é interessante traduzir toda essa parte técnica, mas eu vou comentar depois de já ter lido. Nesse documento aqui, ele não explica nenhuma maneira da gente setar um timer ali nessa função, né, para que ela solte o pacote ali ou pare de escutar. Para de literalmente escutar mensagens do servidor dado um certo momento. Então nada aqui ajuda a gente. Depois de ter lido o manual, o que eu fiz? Eu dei uma olhada nesses caras aqui de baixo, não todos também, tá? Eu vi esse FCNTL, não tem nada a ver, ele fala sobre controle de file descriptor, que talvez seja algo importante, mas que nesse momento eu não dei tanta atenção. Essa opção aqui, a gente vai usar ela, tá? É um spoiler. Mas aí, beleza, eu li o manual,
Até então eu não conhecia aquela função que eu mencionei para vocês. Como proceder? Eu escrevi isso aqui. How to set, já está ali no meu histórico, né? Como setar um timeout na função receive, linguagem C. Bem simples, procurei isso no DuckDuckGo e o que ele trouxe pra gente? Eu não leio a parte de IA, tá bom? Eu vou direto nos documentos que os humanos ali escreveram e honestamente não tenho problema nenhum com quem usa IA, mas como eu estou fazendo isso como para de estudos, eu quero o máximo ir pelo caminho em que eu vou aprender mais. E se eu pedir para a IA me entregar o código mastigado, honestamente, eu vou aprender menos. Então, eu prefiro ir, entre aspas, da forma mais difícil, talvez, mas que eu vou sentir que eu estou aprendendo mais. Eu dei uma olhada na pergunta aqui está em C++. Se não me engano, não foi essa que eu encontrei a primeira vez, mas eu parei nesse vídeo do YouTube. Esse aqui eu me lembro. Eu vou pausar aqui, mas eu vou cortar o vídeo nessa parte, mas eu vou de fato assistir o vídeo desse cara, beleza? Eu vou acelerar aqui para vocês ficar rápido. Mas por que isso? Porque eu parei acho que aqui no começo e eu vi que o material dele estava interessante. Creio eu que ele vai me ajudar a entender de fato como a função que eu preciso utilizar, que é essa setSockOpt, vai ser claro no vídeo dele. E eu gosto bastante de estudar por vídeos. Então, se isso faz sentido para você, super recomendo. Procure o material de outras pessoas. Dá um like no vídeo do Jacob Sorber aí. E é isso aí, rapaziada. Eu vou assistir o vídeo aqui rapidamente e tamo de volta. Pessoal, nessa parte do vídeo ele está explicando basicamente o que eu preciso entender. Que é essa parte aqui. Ele até selecionou o cursor dele. Set, set timeout value for input. Basicamente, ele vai escolher um período de tempo ali e creio eu que a função receive ela vai parar depois desse período de tempo. Vamos conformar isso no nosso próprio código logo em seguida, né? E se der algum problema aqui, se eu fizer coisa errada e eu não conseguir compilar o código, vocês vão estar comigo aí, vocês vão ver o processo na íntegra, beleza? A parte que eu fiz anteriormente foi só até eu encontrar esse vídeo, e aí eu já comecei a gravar. Bom, o autor do vídeo comentou que é só isso que é necessário. Ele passou o socket dele, ele passou uma opção. Ele passou o socket dele, ele passou uma opção que fala qual nível de camadas aquele comando ele vai entrar. E aí ele passa também a opção do timeout, que eu acredito que seja a mesma que a gente vai ter que utilizar no nosso caso, que é essa SORCV time ou. Depois ele cria uma estrutura chamada timeout e ele passa o tamanho dessa estrutura e dentro dessa estrutura é onde ele define o período em que aquela função vai esperar. Então eu vou basicamente copiar essa função que ele escreveu aqui e vou passar os valores do meu código. Algo que eu li lendo o manual. Por eu estar usando TCP sockets, provavelmente eu vou ter que mudar esse segundo parâmetro aqui, que é o source socket dele. Talvez eu tenha que colocar algo relacionado a TCP. Eu não sei ainda, vou descobrir isso na prática com vocês. Para que eu possa de fato testar aqui as paradas, eu vou precisar subir um servidor. Eu não lembro se eu já mostrei ele em outro vídeo, mas eu uso um Raspberry Pi. E eu gosto bastante desse cara aqui, ele me ajuda aí em praticamente todos os meus estudos. Eu vou ligar ele, setar os servidores lá, deixar aberto e eu já volto. É rapidinho. Bom, rapaziada, eu já configurei os servidores, são as mesmas portas que a gente usou no último vídeo. Eu vou passar a configurar agora esse comando aqui com as opções que ele precisa. A gente vai ver se vai dar certo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o vídeo para eu ver melhor. Tá, set sock opt. Ok.
Deixa eu fazer o seguinte. Talvez a minha cabeça fique atrapalhando vocês a lerem o manual aqui, mas dá para vocês executar isso aqui na sua máquina também rapidinho. Eu vou fazer dessa forma só para eu conseguir ler os parâmetros que eu tenho que passar aqui e não fazer nada de errado. Tá. Primeiro ele pede o socket, então aqui no nosso caso seria client. Aí ele pede o level. Vamos começar com o socket. Se der errado, a gente resolve depois. Opt name tem que ser de acordo com o do cara ali. SO receive RCV time ou SO RCV time ou. Deixa eu ver se está correto. Beleza. Aí uma variável que seja a variável da opção. Ele pede, se eu não me engano, o ponteiro, né? Então, o endereço no caso. Então, vamos passar aqui o sinal de endereço, timeout. Por último, o tamanho da estrutura. Size of timeout. Criei o star correto. Vamos criar aqui em cima essas opções também. A gente precisa criar uma... Ele falaria timeval. E aí a gente já... Eu vou setar aqui para zero as opções. Tem esse costume. Timeout.tvsec igual a 5. Timeout.tv underline usec igual a 0. Me parece correto. Será que eu esqueci de alguma coisa aqui? Deixa só eu colocar um. Vou colocar um comentário aqui. Para eu não me perder depois, que a gente nem sempre se lembra de tudo que a gente fez aqui no código, né? Daqui uma semana eu posso não lembrar o que significa essa linha aqui mais. Vou fazer algo que eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais bem organizado, se eu fizer dessa forma. Como eu comecei a programar em C lá no início, não lá no início definitivamente, mas quando eu aprendi na faculdade, não, a gente não podia setar a variável no meio do código, tinha que ser naquela barrinha escrito var. Eu ainda tenho esse costume de colocar as variáveis tudo em cima, mas eu tô tentando arrumar isso, porque não faz mais tanto sentido assim. Acho que dessa forma tá melhor já. É, Será que vai dar certo, cara? Bom, vamos testar. Deixa eu fechar o manual aqui que a gente não precisa mais. Talvez eu tenha que adicionar algum header lá em cima no documento também, que eu não fiz, mas a gente vai descobrir aqui se deu erro de compilação. Bom, não deu erro. Vamos pro scan. É para ele esperar 5 segundos só. Ok. Nossa, entendi. Se eu não estiver enganado, ele esperou 5 segundos para as 3 opções. Ou será que eu estou errado? Vamos fazer de novo. Talvez, rapaziada, eu tenha que setar um timer entre as requisições de envio. Da forma que está acontecendo aqui, eu não consigo saber se esse é de fato o problema.
Porque o que acontece? Na verdade, é na função main. O que acontece? Aqui na parte que ele vai mandar a requisição, sending requests, ele acontece dentro desse loop. E cada execução do send request, ele fecha o socket e abre de novo. Só que talvez pela velocidade em que esse trecho de código está sendo executado, é possível que ele não, tipo, ele não consiga ele distinguir o socket que foi fechado e aberto, esteja reutilizando o anterior, ou alguma coisa assim, porque o timeout que a gente fez, os 5 segundos está contando para as três requisições, né? Vamos, vamos ver se é de fato um problema causado pelo timeout ou se isso já existia e antes a gente não percebia, né? Eu vou aumentar o tempo aqui para 20 segundos. Vamos ver como que esse código ele vai se comportar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aparentemente, ele está colocando esse timer para as três requisições. Tá. Eu definitivamente não sei como a gente vai resolver isso agora. Quem sabe para o próximo vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu provavelmente vou subir essa versão atual do scanner para a branch principal, porque ela já está melhor do que a branch anterior. Eu vou colocar somente uma opção opcional aqui, porque o send request é totalmente opcional. Foi uma parada que eu criei e coloquei ele como padrão, mas isso aqui é totalmente opcional. Ele pode só simplesmente encontrar as portas abertas e não enviar as requisições. Então, eu vou fazer essa modificação aqui. Vou pausar o vídeo e explicar para vocês no código quando estiver pronto. E é isso aí, beleza? Vamos mudar aqui rapidamente. Bom, pessoal, finalizei as mudanças aqui, os testes, e eu vou explicar para vocês o que eu tive de fazer para a gente habilitar essa opção opcional de enviar as requisições ou não, beleza? Primeiramente, eu criei essa variável booleana chamada sendRequest e ela vai sempre começar como falso. Então, ela vai depender do usuário escrever a palavra send e eu defino isso aqui nesse quadradinho aqui, né, nessa parte desse código. E se o cara ele escrever "send", que é o nome da opção grande, né, long options, se ele escrever isso, a variável, o caso S aqui, ele vai ser ativado. E o caso S, ele torna essa variável verdadeira. Então, ele muda ela para true. O que acontece aqui? Se ela tiver false, esse trecho de código não executa. E esse trecho de código, ele é responsável por chamar a função sendRequest que manda a requisição. Se lá tiver escrito true, né, se sendRequest for true, ele vai enviar as requisições. Então essa foi a mudança que, na minha opinião, ficou muito melhor. Agora é opcional, a pessoa, só se ela quiser, ela vai utilizar isso. E eu já fiz alguns testes aqui em cima, mas vou fazer de novo. Se você simplesmente executar o artisan, né, sem a opção, aqui eu estou passando uma range de portas que eu sei que tem 3 portas abertas, ele encontrou ali, e essa quarta ela está de fato fechada.
Se eu passar send, ele vai tentar enviar requisições para essas 3 portas aqui. E eu vou demonstrar isso com uma outra range que eu sei que ele vai conseguir pegar, que é usando o SSH, que eu já usei de exemplo aí em vários outros vídeos, né? Se eu mandar simplesmente dessa forma, ele encontra a porta 22 aberta. Se eu mandar send, ele envia a requisição e ele pega ali o banner do SSH. Acho que essa sessão de estudos aqui foi bastante produtiva. Eu pausei meu timer porque eu acabei esquecendo, mas acho que essa sessão de estudos aqui e de correção de bugs foi bastante produtiva. Acredito eu que essa branch do Artisan ela já está pronta para ir para main, e conforme eu for aprimorando e desenvolvendo coisas novas, vocês aí vão estar acompanhando junto comigo, tá bom? Mas só para a gente finalizar aqui, foram pequenas mudanças aqui nessa linha para ser específico. Tinha um bugzinho aqui no isVerbose que eu esqueci de colocar o break. E aí eu demorei uns minutos para perceber isso, eu achei que eu tinha feito algo de errado. Ele sempre setava essa opção para true, mas é que eu esqueci de dar o break aqui nesse switch, né? E aí ele sempre executava a opção de baixo. E depois foi colocar esse trecho de código dentro desse if, para a gente habilitar essa parte opcional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu gostei, comenta alguma coisa aí. E caso você queira, também sugira um tema para um próximo vídeo. Como eu já mencionei, vai ter vídeo sobre Active Directory. Estou esperando uma compra minha chegar aí, que vai ajudar bastante a gente nesse vídeo, mas logo logo ele vai sair. Valeu, pessoal, grande abraço!